Urbanview, o seu espaço criado pela Urban Systems para se atualizar sobre tudo que interfere nos negócios e na vida dentro das cidades. Nosso tema de hoje é crise econômica e varejo. Quais os impactos das incertezas econômicas e políticas para os comerciantes? Bom, para você ter uma ideia da importância, o setor comercial responde por 37% das empresas na cidade de São Paulo. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, emprega 18% dos trabalhadores formais da cidade. Hoje, conversando sobre o assunto com a gente e trazendo informações, perspectivas e índices econômicos do setor, aqui ao meu lado, Altamiro Carvalho, especialista econômico da FEComércio de São Paulo. Bem-vindo, Altamiro. Obrigado. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Bom, lembrando que você que está nos assistindo ao vivo pode mandar suas perguntas e comentários para a gente por meio do e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Eu estou aqui online aguardando a sua participação, ok? Outra forma de você participar, como você já conhece, você que está sempre com a gente aqui no Urbanview, é por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. No final do programa a gente traz o resultado da enquete e o nosso entrevistado vai comentar com a gente. A pergunta de hoje na enquete é: qual o seu posicionamento quanto ao consumo no comércio em geral? Primeira opção, cauteloso devido às incertezas. Eu contive os gastos e priorizei itens de primeira necessidade. Segunda opção, indiferente. As incertezas não afetam o meu modelo de consumo, estando similar aos gastos do ano passado. Ou terceira opção, otimista. Eu fui impactado pelo pessimismo econômico. Eu não fui, desculpe, impactado pelo pessimismo econômico e ampliei meus gastos no varejo. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado para vocês. Bom, Altamiro, vamos começar a nossa entrevista comentando um pouquinho sobre o papel da FEComércio aí no cenário do varejo. Ok. A Federação do Comércio ela faz parte da estrutura sindical brasileira, que é composta na base pelos sindicatos que podem ser representativos de uma atividade ou de um território, e esses sindicatos eles são agregados em federações estaduais, onde a federação representa essa base, ou seja, a federação é uma entidade sindical de segundo grau. O primeiro grau é o sindicato, seja por categoria, seja por território, se filiam à Federação do Comércio, que existe uma em cada unidade da federação, em cada estado, e todas as federações são filiadas à entidade Confederação Nacional do Comércio, que representa nacionalmente os interesses do comércio. A Federação do Comércio de São Paulo, ela agrega na área do comércio, hoje representa mais de 150 sindicatos por todo o estado de São Paulo. Uau! Essa é a abrangência geográfica, então, da FEComércio de São Paulo. Exatamente, é o estado de São Paulo. Todos os sindicatos representativos do comércio de bens, serviços e turismo no estado de São Paulo. E as responsabilidades da FEComércio? A Federação do Comércio tem como responsabilidade primária defender os interesses e os anseios da atividade comercial, turística e de serviços no estado de São Paulo. Então, para isso, ela está atenta a todas as legislações que venham de alguma forma direta ou indireta impactar a atividade comercial através dessas legislações. E isso sugere ao poder público, colabora com o poder público com sugestões, aquilo que ela entende ser correto ou não, se posiciona. Ou seja, ela atua em defesa do segmento comercial no estado de São Paulo. Muito bem, e para fazer isso, ela tem diversas ferramentas, que inclusive é possível vocês verem no site. Conta um pouquinho como é que funciona isso tudo, as ferramentas da FEComércio para isso. A Federação do Comércio ela tem, foi pioneira, inclusive, no acompanhamento conjuntural, principalmente da atividade comercial. Desde o início dos anos 70, a Federação do Comércio criou pesquisa para acompanhar o andamento das vendas na região metropolitana de São Paulo. Esse é um trabalho que vem desde aquela época. A esse trabalho foram incorporadas outras pesquisas, outros tipos de indicadores que permitem que o comerciante conte com algumas ferramentas que permitam vislumbrar o andamento da sua atividade e até mesmo antecipar alguns movimentos. São pesquisas feitas juntos a consumidores, feitas juntos a empresas,
que mostram a intenção de consumir, a confiança do consumidor, a confiança do empresário, os preços no varejo e o volume de vendas no varejo. Basicamente, essas são as ferramentas que hoje são pesquisadas pela Federação, e a Federação coloca todo esse acervo de informações à disposição dos varejistas. Fora isso, a Federação também atua com orientações jurídicas, com publicações, com artigos de interesse para todos os comerciantes, os empresários do comércio, e também um serviço de interferência junto aos poderes públicos, manifestando opiniões sobre temas macroeconômicos que de uma forma direta ou indireta possam ter algum impacto junto aos negócios. Ainda voltando um pouquinho para o tema da pesquisa, além do fato de antever alguns momentos aí econômicos voltados ao setor do comércio, qual a importância da pesquisa realizada pela FEComércio? Olha, a FEComércio tem várias pesquisas junto a consumidores que mensalmente tentam avaliar o ânimo do consumidor, a sua capacidade e intenção de consumir e a sua confiança no presente e no futuro. Nós temos, por exemplo, nós somos a primeira entidade a produzir o Índice de Confiança do Consumidor no Brasil, desde junho de 1994. É um índice extremamente usado no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, em que ele praticamente antecipa o movimento do varejo, do comércio, nos próximos meses. Quando o consumidor ele está confiante na economia, podemos esperar que nos próximos meses o andamento das vendas seja positiva. Ao contrário, quando ele se mostra pessimista, os índices são negativos, a gente pode esperar algumas atitudes de defesa por parte do consumidor e as vendas tendem a cair. Esse é um dos indicadores. Temos também o índice de intenção de consumo, que é mais voltado mesmo à capacidade a perceber qual é ainda a real intenção de consumir nos próximos meses, se está satisfeito ou não com o consumo atual. Temos a pesquisa de preços do varejo para saber os produtos varejistas isentos de serviços, como estão se comportando, quais são os itens que mais estão impactando no orçamento doméstico. Temos uma pesquisa junto também ao comerciante, o índice de gerentes americano, nós fazemos para o comércio aqui em São Paulo, entrevistando mais de 200 empresas todos os meses na área de varejo, e onde a gente obtém o índice de confiança dos empresários do comércio, que mostra a disposição, se os comerciantes estão dispostos a investir, se estão satisfeitos com o momento econômico ou não, se veem o futuro de médio e longo prazo com otimismo ou pessimismo. Enfim, esse é um acervo de informações muito rico que dá à Federação condições de fazer uma avaliação muito precisa do momento dos negócios para o varejo. Puxa, uma ferramenta extremamente importante. Muito importante. Muito bem, como é que as pessoas têm acesso a esse conteúdo? Elas têm acesso através do site. Os sites disponibilizam todas essas pesquisas, todos esses indicadores, bem como as análises de cada uma dessas pesquisas que são disponibilizadas assim que são disponíveis. Agora aquela pergunta que a gente já até sabe um pouquinho a resposta, mas assim, como é que está a confiança do comerciante paulistano nesse momento econômico complicado que nós vivemos? Olha, nós começamos o índice de confiança dos empresários do comércio em janeiro de 2009. Esse índice ele flutua numa escala de 0 a 200 pontos, sendo 100 pontos um nível de indiferença, nem otimista nem pessimista. Nós estamos atualmente com 83 pontos, é o menor índice pessimista já apurado por essa pesquisa desde o início da série, muito pessimista. E dentro desse índice existem alguns subitens que a gente mede, como, por exemplo, a percepção quanto ao momento atual, que está abaixo de 50 pontos, ou seja, está na última metade do pessimismo. Temos também condições de investir, as intenções de investir, e aí temos dados bastante preocupantes, porque mostram que nesse momento o empresário do comércio está com estoque além do adequado para cima, ou seja, tem mais estoque do que a sua capacidade de vender. Isso é uma má notícia, não apenas para o varejo, mas também para as outras atividades econômicas, porque um comércio com estoque muito elevado significa que ele vai adiar e postergar novas encomendas para a indústria, para o agronegócio, etc.
Então, nós temos um quadro, nesse momento, muito ruim em termos de percepção do empresário do comércio. Bom, essa pesquisa também é divulgada mensalmente pela FEComércio, Pela é isso? FEComércio, exatamente. Esses mesmos dados. Essa confiança varia de acordo com o porte do comércio e setor? Como é que funciona isso? Não, ela varia de acordo com o porte, mas principalmente nesse momento nós estamos vendo uma convergência de pessimismo muito forte. Tanto que empresas de grande e médio porte e pequeno porte têm a mesma sensação. E isso ele é confirmado pelos dados de vendas. Nós temos hoje uma pesquisa de vendas no varejo do estado de São Paulo, que é a mais completa do Brasil. Ela nem chega a ser uma pesquisa amostral, porque nós trabalhamos junto com um convênio com a Secretaria da Fazenda. Nós temos acesso a todas as informações de faturamento das empresas varejistas que atuam no estado de São Paulo por região. A Secretaria nos fornece isso, nós fazemos um tratamento dessas informações, então nós temos o volume de vendas por 9 segmentos do varejo em 16 regiões do estado de São Paulo. Consolidamos isso e esses dados, essa pesquisa de vendas mostra que nesse primeiro trimestre nós já estamos com uma queda acumulada ao redor de 5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que já foi fraco. Então, na realidade, nós temos os dados de confiança, eles simplesmente confirmam aquilo que nós estamos vendo de fato no mercado consumidor. Quer dizer, as vendas estão num patamar muito aquém daquilo que seria necessário ou considerado necessário. Se não tem venda, é proporcional também à questão dos investimentos. Não tem investimento. Exatamente. Quer dizer, e isso não a gente tem capta. Não tem Exatamente, emprego, não tem emprego. E nós estamos ainda no começo de um ciclo, infelizmente, muito ruim em termos macroeconômicos, né? Com juros em alta, o crédito contido, inflação elevando, tudo isso junto a um cenário de desaceleração econômica. Né? Numa economia fechada, né? Uma economia extremamente fechada, uma das mais fechadas do mundo. Do mundo, com absoluta certeza. Quer dizer, um importador hoje ele é penalizado só pelo simples fato de ser importador, só pelo simples fato de comprar lá fora alguns produtos que ele tem necessidade, porque a carga tributária é extremamente voraz em cima desses produtos. Então nós temos preços internos muito elevados em relação ao resto do mundo. E isso faz com que o comércio brasileiro ele sofra, inclusive, concorrência internacional. Nós temos os gastos com turistas no exterior. Muitos consumidores preferem consumir no exterior porque, com a diferença de preço, ele paga a passagem, o hotel, o lazer e ainda faz as compras que ele necessita lá fora. Como que a gente prioriza, então, o produto nacional? Exatamente, não há como, quer dizer, é um contrassenso, porque nós temos uma carga tributária que não tem parâmetro do mundo em relação à nossa renda per capita. Existem cargas tributárias maiores na Suécia, na Dinamarca, em outros países, mas para esse nível de renda per capita que nós temos, a nossa carga tributária é a maior do mundo. A maior relação carga tributária sobre renda é a nossa. Então isso tudo vai para os produtos, tornando a atividade comercial um desafio, né, para poder vender a esses preços. Agora, relacionada ao histórico desse processo todo aí, relacionada à confiança também, você já comentou de 2014. Como é que vem isso um pouquinho mais lá atrás? Esse processo de confiança é recente, é 2014 que a gente teve essa queda? Exatamente. Até 2014 nós tivemos tanto a confiança do consumidor quanto os outros chamados determinantes do consumo. O que são esses determinantes do consumo? São aquelas variáveis que fazem com que o consumo se realize ou não. Basicamente é o crédito, disponibilidade de crédito, quanto mais abundante, maior é o consumo. Taxa de juros mais baixas, que facilita o acesso ao crédito. Inflação sob controle, moderada. E emprego e renda principalmente. Esse conjunto de determinantes faz com que a confiança do consumidor se eleve. Porque nós temos que entender o seguinte, a confiança do consumidor é essencial para as vendas, por quê? Uma família ela só vai comprometer seus gastos futuros, em termos, por exemplo, de um financiamento, se ela estiver confiante na manutenção do seu emprego e do seu orçamento doméstico. E ela só faz isso se ela tiver, após uma análise, a certeza de que esse orçamento vai permanecer ao longo da quitação dessa aquisição. Quando a família está com baixo nível de confiança, o que acontece é a retração normal
desse consumo, principalmente de bens duráveis que requerem esse comprometimento da renda. O ano passado nós tivemos um exemplo claro de como isso funciona. Até 2013 nós tínhamos ainda algum crescimento residual no varejo, turbinado inclusive pelas desonerações, pelos incentivos ao consumo do governo. A partir de 2014 isso se inverteu, quer dizer, tivemos já desde o início do ano aquelas tendência de retração no nível da atividade econômica e aquela apreensão com a taxa de inflação, a inflação sobre alimentos, todos aqueles elementos que fizeram com que a confiança começasse a cair. Imediatamente nós notamos, foi registrada uma queda muito forte na aquisição de bens duráveis. A ponto que se a gente dividir, nós tivemos no ano passado uma queda de 2,8% no consumo total do varejo no estado de São Paulo. Se nós pegarmos só os bens duráveis, essa queda foi de 13,5%. Ao passo que supermercados e farmácias e perfumarias, houve um aumento de quase 3%. Significa o seguinte, as famílias deram prioridade para o consumo de bens de primeira necessidade essenciais, em detrimento do consumo daqueles bens que necessitam de crédito, ou seja, necessitam comprometer o comprometimento do futuro. Este ano, infelizmente, nem mesmo esses segmentos de supermercados e de farmácias estão mostrando resultados positivos. Significa que nós estamos num nível de apreensão das famílias muito elevado, que certamente tem a ver com essa perspectiva de baixíssimo crescimento e até queda no nível de atividade econômica em 2015. E tudo isso aliado a um coquetel de coisas ruins, que é aumento da taxa de juros, a inflação muito acima do teto da meta, temos impactos notáveis dentro do nível de emprego, a renda não consegue crescer e o crédito também não. Então esse coquetel de coisas ruins que estão acontecendo no nível econômico estão, de fato, afetando a perspectiva das famílias e, por consequência, restringindo o consumo. E projeções? Dentro desse quadro, nós, infelizmente, não temos nenhum elemento que mostre que nós vamos ter, a curto prazo, a solução desses problemas. Quer dizer, não há uma perspectiva de redução da inflação, o próprio governo reconhece que isso é uma tarefa para daqui a mais de um ano, né? Então, o ritmo da atividade tende a ser baixo e nós temos a expectativa de que todas essas circunstâncias negativas de baixo consumo, redução de renda, vai impactar também no nível de emprego. Nós ainda, infelizmente, não atingimos o teto da taxa de desemprego. Isso certamente tende a comprometer o resultado do varejo para 2015. Nossa expectativa no início do ano era que nós pudéssemos alcançar um crescimento de 1 e pouco por cento em 2015, em função de 2014 ter sido um ano muito fraco, portanto a base de comparação muito fraca. Mas os nossos modelos hoje que levam em conta essas variáveis econômicas já apontam para uma queda de até 5% nas vendas do varejo em 2015 no estado de São Paulo. Lembrando que os dados do próprio IBGE, que só pesquisa o comércio de grande porte, acima de 20 funcionários, que representam apenas 5% das empresas, ele já aponta no primeiro trimestre uma queda de mais de 5% nas vendas no Brasil. Então não é um fenômeno restrito ao estado de São Paulo. Não é regional. Não é regional. Pois é, nós tivemos agora a Páscoa, né, Dia das Mães. Qual é o próximo ponto que a gente pode incentivo para o consumo? Onde a gente vai focar agora? O varejo ele é sazonal, ele vive de datas específicas. Por exemplo, Dia das Mães que passou é uma data sazonal, onde se vende presentes. Mas ele existe todo ano. A questão é saber em que ano essas datas são mais fortes ou mais fracas. Natal, por exemplo. Todo ano tem o Natal, vende mais do que os restos dos meses. Mas quanto ele vende a mais que o Natal passado? O ano passado, por exemplo, foi o Natal mais fraco de toda a década. Tanto pelos dados do IBGE, quanto pelos nossos dados captados no estado de São Paulo. Infelizmente, o que alimenta essas vendas mais altas, por exemplo, nessas datas comemorativas, principalmente no Natal, é o ingresso de renda. Quer dizer, o 13º, por exemplo, é o combustível que sustenta esse aumento de vendas em dezembro em relação aos demais meses.
Só que ele é pago todo ano. Mas quanto menor é a renda, menor é o 13º de ano para ano. Então, como na renda está com uma trajetória de queda, é possível que o ingresso do 13º esse ano não seja maior do que o do ano passado, seja até inferior. E com isso a gente pode ter um Natal, inclusive, menor que o do ano passado. Levando em conta essas variáveis, é que nós fizemos essa projeção. Ou seja, que nós estamos apenas iniciando um ciclo negativo de vendas. E o comércio aqui em São Paulo já completou, com o mês de março, 13 meses de quedas consecutivas. 13 meses, Altamiro. Bom, se a gente pensar na economia brasileira e no exterior, quais as principais peculiaridades que a gente pode encontrar aqui na economia brasileira que mais afetam o setor do comércio? Nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa conversar sobre essa balança importação versus exportação e o quanto isso é complicado aqui no Brasil. Exatamente. Existe uma cultura que não é de agora, já é de muitas décadas, de um nacionalismo exacerbado, em que o importante é proteger a nossa produção local, os nossos recursos de todas as ameaças internacionais. Isso fez com que o Brasil se tornasse uma economia extremamente fechada, como você mesmo citou, uma das mais fechadas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, com a globalização, o Brasil buscou a sua penetração em outros mercados, através de exportações. A gente tem que compreender que quando você fecha uma porta de importação, você também fecha uma porta para exportação, porque comércio internacional é uma via de duas mãos. Então, para que o Brasil seja realmente uma economia aberta, é necessário que ele abra também as suas fronteiras para produtos e tecnologias importadas. Quer dizer, não é um caminho... o protecionismo nunca foi um bom caminho para a produtividade. Na verdade é isso. Nós temos uma produtividade de mão de obra muito baixa no Brasil, decorrente principalmente do sistema de educação, historicamente ruim, e também por falta de acesso ao conhecimento externo. Quer dizer, o Brasil não se engaja em projetos de pesquisas ao redor do mundo para se ter um acesso a conhecimento externo, tecnológico, que possa dar um salto de qualidade na fabricação de produtos. Simplesmente ele se atém a fechar os portos para produtos importados, castigando com taxas e impostos que chegam ao nível do absurdo, ao mesmo tempo que ele anseia em fechar acordos comerciais com blocos e regiões de potencial duvidoso. Quer dizer, nós temos um Mercosul que o Brasil é líder de um contingente, de uma região em que pouco significa no contexto internacional. Quer dizer, estamos fechando agora com a China projetos de estudo de viabilidade de algumas coisas, mas chegamos muito tarde. Enquanto isso, Chile, por exemplo, o México, outros países fecham acordos bilaterais com grandes potências. Que o Chile é extremamente exportador, né? Exatamente, mas ele fecha acordos com regiões mais desenvolvidas que têm um potencial maior de negócios. Sim. O Brasil fecha negócios dentro de uma região do Mercosul e volta e meia ele vive sendo castigado pelos próprios parceiros que fecham as fronteiras. A Argentina fecha a fronteira, fecha questão em relação a determinados limites de exportação brasileira. E isso acaba atrasando o processo de inserção do Brasil na globalização, vista por alguns como algo ruim. Quando na realidade, se você quer ter acesso a conhecimento e a tecnologia, você tem que abrir. Se você não quiser, você vai ter que pagar para ter acesso a essa tecnologia. E é o que o Brasil faz. Muito bem colocado, viu, Altamiro? Bom, em nota publicada no final do ano passado, a FEComércio estimou que o faturamento do comércio varejista no estado de São Paulo deverá apresentar crescimento real de apenas 1,2% em 2015, alcançando uma receita total de vendas de 534 bilhões. Eu já sei que essa previsão não se manteve, é isso? Como eu disse, a gente tinha uma expectativa de que o quadro econômico iria se deteriorar mais lentamente, mas que a base de comparação, que seria 2014, seria fraca e iria permitir um crescimento residual, mas os fatores negativos se precipitaram de uma maneira muito mais intensa do que a gente previu, e esses primeiros dados de vendas desse começo de ano já interferiram nessa trajetória de projeção. Então, a nossa projeção é de uma possível queda de até 5%. Obviamente
A gente faz esses ajustes nesses modelos de projeções a cada mês que se tem os dados definitivos. Pode ser que daqui a 3 meses a gente atenue um pouco essa projeção, uma queda de 3 ou 2. Mas dificilmente nós vamos escapar de um outro resultado negativo de vendas em 2015. Como é que ficou o faturamento do comércio em 2014? Ele caiu 2,8% em relação, atingindo um pouco mais de meio trilhão, que é o que meio trilhão de reais, que é o que o varejo no estado de São Paulo fatura. E as estimativas para a região metropolitana de São Paulo são mais positivas ou mais negativas com relação ao Brasil? Infelizmente, mais negativas. Nós tivemos, por exemplo, na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, Osasco, ABCD, resultados piores do que na média do estado, o ano passado. Tivemos quedas mais sensíveis. Na cidade de São Paulo, nós tivemos uma queda bastante sensível, em função do impacto que nós tivemos com a Copa do Mundo. Quer dizer, para a cidade de São Paulo, a Copa do Mundo não foi um bom negócio, infelizmente. Porque a cidade de São Paulo vive do negócio do turismo de negócios, que é um turista que gasta praticamente o dobro do turista de lazer. E pelo evento da Copa do Mundo, por obrigações com a FIFA, todos os eventos, um mês antes, um mês depois da Copa, tiveram que ser prorrogados. Então a cidade ficou sem esse turista de negócio que gera uma receita muito grande. E Copa do Mundo é aquela história, né? O consumidor não sai para comprar, ele fica em casa assistindo o jogo. E depois ele não sai para ir num shopping, porque já os jogos à tarde, já aproveita e fica em casa. O comércio também não vende naquele período. E houve feriados durante os jogos. Então não houve a circulação de pessoas no varejo. Muitas lojas sequer abriram durante os dias de jogos no Brasil. Então a cidade perdeu bastante com esse evento. Mas não foi só isso. Nós temos aí uma atividade industrial que vem patinando já há 3 semestres. E é a atividade que melhor paga, que melhor remunera empregados, que mais gera renda em termos de emprego. E a cidade de São Paulo se ressentiu dessa queda na atividade industrial mais do que as outras regiões. Isso fez com que a renda tivesse diminuído na cidade de São Paulo e, com isso, tivemos um resultado pior do que na média do estado. Tá, as atividades com melhor e pior desempenho. Você citou a indústria como pior desempenho, é isso? Região metropolitana de São Paulo? A região metropolitana de São Paulo, ela se ressentiu mais da desaceleração industrial, que gerou menos renda para a cidade. Sim. Em termos de salários. É a atividade que mais paga os melhores salários dentro do conjunto econômico, né? Em uma fase de recessão, Altamiro, quais são os serviços comerciais que são cortados primeiro? São aqueles que justamente dependem do comprometimento da renda. Bens de alto valor unitário, os bens duráveis, principalmente, são os primeiros que sofrem com uma recessão. Porque a prioridade fica para bens essenciais e bens de primeira necessidade, alimentos, remédios, essas coisas que você não pode cortar e que não dependem de crédito. Tá? Então, as atividades que negociam bens duráveis normalmente apresentam queda. Móveis, decorações, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, veículos que estão numa curva muito descendente de consumo e que, para a atividade industrial, tem um valor estratégico. Ela tem uma preponderância estratégica dentro da cadeia de produção industrial, né? Porque ela é uma produção horizontalizada. Então você tem não apenas a montadora, mas centenas e dezenas e centenas de pequenas e médias empresas que fornecem para o setor automobilístico. E aí a gente tem um paradoxo aí, porque os bancos com resultados considerados recordes. Entretanto, a disponibilidade do crédito para os consumidores para aquisição de bens duráveis já não acompanha esse mesmo otimismo, é isso? Na realidade, os bancos, eles fazem a intermediação financeira e, dentro de uma conjuntura em que a prioridade é a elevação de juros, eles acabam se capitalizando e se beneficiando da política monetária. Isso é extremamente natural. Acontece que há um carreamento, sem dúvida nenhuma. Nós temos um estudo que mostra que, no ano passado,
as famílias pagaram algo ao redor de 200 bilhões de reais só de juros dos financiamentos que fizeram. Quer dizer, isso é uma parte que saiu do consumo e foi para pagar o direito de consumir através do crédito. Então, uma fatia muito, bastante expressiva da renda que foi carregada para o setor financeiro. Então, esses resultados que você vê de altos lucros do sistema bancário é simplesmente um reflexo do próprio momento da necessidade de se elevar taxas de juros internas. Sim. E as perspectivas para a aquisição de bens duráveis? Nós também estávamos conversando antes da entrevista que as pessoas, inclusive, estão optando por financiamento para poder ficar com dinheiro, então acaba, às vezes, gastando mais num carro financiado, porque isso vai pagar, sei lá, 60 meses, aí é perder de vista, e a gente pode ter uma inadimplência também muito grande aí em 2016. O ano passado, pelo fato dos bens duráveis, como eu disse, dos bens duráveis terem apresentado uma queda muito expressiva de 13,5%, fez com que o volume de crédito também caísse. Caiu 2% em termos reais, o saldo de crédito emprestado. Isso fez com que também o nível de inadimplência caísse. Ou seja, você teve uma espécie de um saneamento, ainda que temporário, das dívidas das pessoas. Este ano isso já não está acontecendo. Nós temos aí um nível, está se ampliando o número de famílias, o conjunto de famílias endividadas, e ao mesmo tempo que está se ampliando a inadimplência. E temos indicadores que comprovam que a qualidade do endividamento está ruim também, porque nós temos aí 2 indicadores que são preocupantes. O primeiro é os saques recordes na poupança. Significa que as pessoas estão se valendo daquela reserva, a última contingência de reserva doméstica, que é a caderneta de poupança, para poder pagar as contas. E o segundo é a elevação muito forte no uso dos cartões de crédito, que é a taxa de juros mais cara que existe. Então, nós temos aí uma qualidade de endividamento muito ruim. A tendência agora, para esse ano, é que a gente tenha, ao contrário do ano passado, até mesmo uma elevação da inadimplência, por essas condições de renda e de emprego que tendem a se degradar também até o final do ano. Infelizmente, são conjecturas em torno de uma realidade que não dá para disfarçar. Quer dizer, não é questão de você ser otimista ou pessimista, é fazer uma análise fria do que ocorre naquele momento com o orçamento doméstico e com as empresas. Nós temos a informação dos dois lados. Nós temos um empresário do comércio extremamente pessimista com o andar das vendas e com as perspectivas futuras do seu negócio, ao lado de famílias preocupadas com o baixo crescimento econômico e se o desemprego vai bater a porta. Isso faz com que você tenha um clima realmente negativo que não dá muita margem a você ter expectativas de curto prazo muito otimistas. Pois é, a indústria de fabricação de veículos, principalmente aqui no estado de São Paulo, está paralisando produções e demitindo funcionários e colocando em férias coletivas. Essas medidas, na sua opinião, são devido ao excesso de veículos disponíveis para venda? O que se deve a essa redução na venda de veículos e grandes estoques disponíveis? O que está acontecendo com esse setor? Olha, por exemplo, em março houve uma queda de 22% na produção de veículos. Uma queda de mais de 15% na venda de veículos, ou seja, a indústria produziu menos, o comércio vendeu menos. E o estoque nas montadoras aumentou. Significa que ainda há espaço para se cair mais. A questão verdadeira é essa. Não são conjecturas, são dados. A própria Anfávia publicou. Houve uma queda de 22% na produção, houve uma queda de vendas de 15% no varejo. Mesmo assim, o estoque das montadoras continuou aumentando. Mesmo reduzindo com férias coletivas, produção, significa que pode piorar, infelizmente. Pois é, e o fim da redução do IPI? É um fator importante também para a gente considerar aí nessa queda? É relativamente importante. Tem a sua responsabilidade, mas é um exagero atribuir a esse momento das vendas de duráveis a desoneração. O que existe é que todo bem durável, ele
traça um ciclo, ele é cíclico. Você tem momentos, como aconteceu em 2013, por exemplo, em que houve a desoneração, com ênfase, as desonerações realmente abaixaram os preços, que as famílias aproveitaram para comprar carro, para comprar televisão. Não se esqueça que em 2013 nós tivemos a Copa das Confederações. Naquele momento, muita gente antecipou, sabendo que no ano seguinte teria a Copa do Mundo, antecipou a compra de televisores. Então, aquilo foi antecipado. Todas as famílias, então, renovaram seus estoques de eletrodomésticos e de bens duráveis. Agora nós estamos na ressaca desse ciclo. Quer dizer, até você retomar, quer dizer, a degradação, a depreciação desses bens, para se retomar um novo ciclo de crescimento para bens duráveis, vai um tempo. E vai depender também de condições de crédito e de juros favoráveis e de confiança do consumidor, como eu já disse. Agora, Altamiro, você acha que pode ter havido também uma falta de planejamento aí por falta das montadoras que produziram de forma muito otimista? Pode ter acontecido isso de alguma forma? Não, olha, na realidade, não acredito nisso. Na realidade, eu acho que 95%, 99% dos economistas, inclusive, foram pegos de surpresa com a violência com que se deterioraram os indicadores macroeconômicos no Brasil. Quer dizer, ninguém imaginava chegaria que nós superaríamos o teto da meta tão rapidamente. Em 2 meses você partir para cima de 8% de inflação. Ninguém em sã consciência diria que nós íamos caminhar para uma recessão de mais de 2% e um crescimento de 0,1% em 2014. Quer dizer, tínhamos uma ideia de que o cenário econômico, o ano 2015, seria um ano de ajustes, pelo fato das contas nacionais estarem bastante deterioradas. Mas não se tinha uma dimensão correta desses desajustes. Ninguém sabia que o bicho ia ser tão feio. Tão feio, ninguém. Então, também as montadoras acharam que o processo de desaceleração seria mais moderado. E não, veio com uma grande violência. Quer dizer, a desaceleração foi bastante abrupta. Nós temos aí, aqui no estado de São Paulo, na nossa pesquisa conjuntural do comércio varejista, como ele disse, nós estamos entrando no 7º mês de queda consecutiva em relação ao mesmo mês do ano passado. E o 7º mês em que a queda se amplia. É uma queda a cada mês maior do que se tinha no ano passado. Então, são 7 meses de queda consecutivas e crescentes as quedas. Então, não é um cenário que a gente está acostumado nem que gostaria de ver, mas é o que está acontecendo. Altamiro, onde é que isso vai parar? Assim, há uma perspectiva de alteração nesse cenário, na sua opinião? Vai depender fundamentalmente da capacidade que o governo terá daqui para frente de reverter a expectativa. Porque na base de todas as degradações econômicas estão, primeiro, a falta de confiança dos investidores estrangeiros, e principalmente os nacionais, nos novos investimentos, e a baixa produtividade do emprego. Quer dizer, nós tivemos aí, por força de ações anticíclicas, um estímulo ao ganho de salários, de renda, inconsistente com o ganho de produtividade. Quer dizer, aumentou-se muito o consumo sem se aumentar a produtividade. Isso fatalmente gera descompasso entre oferta e demanda. Ao mesmo tempo que nós temos aí há 3 trimestres consecutivos queda no nível de investimento. Isso porque a imagem do país, quer dizer, a confiança no país, ela não está recuperada. Então vai depender muito da capacidade que o governo vai ter daqui para frente de mostrar que vai agir com seriedade no controle, principalmente das contas públicas. Porque descontrole de contas públicas tem um alvo, inflação. É inevitável. Quer dizer, quanto mais descontrolada for a contabilidade pública, maior a chance de você ingressar num ciclo inflacionário sem volta. Então, a capacidade de convencimento dos agentes econômicos que os ajustes vão surtir efeito é fundamental. Vai depender da habilidade do governo em convencer os agentes disso. Por enquanto, os ajustes anunciados têm caminhado bem. Quer dizer, você tem aí um corte, há uma predisposição muito clara de se fazer superávit, voltar a se fazer superávit primário para se pagar os juros. Ao mesmo tempo, isso pode abrir no futuro um espaço para que você possa reduzir, inclusive, a ação da política monetária reduzindo a taxa Selic, que é o objetivo.
Quer dizer, se eu economizar e eu conseguir fazer com que a demanda não crie pressões de inflação, eu posso reduzir gradativamente a taxa de juros. Eu ganho um espaço de manobra e isso facilita até mesmo o controle inflacionário. Mas vai depender da capacidade que o governo tem de convencer os agentes econômicos que realmente vai haver muita seriedade no trato das contas públicas, principalmente. Você comentou sobre a concessão de crédito para pessoas físicas e endividamento de algumas famílias, enfim, que é o fato que a gente está vivenciando aí no Brasil. Como é que esses índices afetam diretamente o comércio? Bom, na verdade, o comércio depende da renda das famílias. É o último elo do setor produtivo para o setor de consumo. Na medida em que você tem um nível de confiança mais baixo, com uma renda ameaçada, quer dizer, nós temos aí já 2 meses seguidos de aumento da taxa de desemprego com queda no aumento da renda real. Você tem uma disponibilidade de demanda muito menor. Então isso afeta pelo fato de você ter que arcar com aqueles financiamentos que eu coloquei no começo. Nós detectamos que o comércio está com um estoque alto. Para ter aquele estoque, ele teve que pegar dinheiro no banco para poder comprar aquele estoque. Ele está pagando o empréstimo e não está vendendo porque as famílias não estão num momento adequado para fazer essas compras. Então você acaba pagando juros por um estoque que não vende, porque a confiança das famílias está comprometida. Existe um índice de endividamento ideal para um desempenho satisfatório do setor varejista? Existe. Nós temos essa pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que a gente pergunta para o consumidor quanto ele está endividado, enfim, nós fazemos todos os tipos de radiografia mesmo do endividamento das famílias. O índice que a gente considera saudável é de comprometimento de até 30% da renda líquida. Tá? E o consumidor brasileiro, incrivelmente, essa pesquisa é feita no Brasil todo, em todas as capitais, ele tem se mantido dentro desse padrão, salvo algumas exceções. O problema não é nem tanto esse comprometimento com a dívida, é o tipo de dívida. Uma coisa é você pegar um financiamento com um automóvel, que a taxa de juros chega a 2%, 2 e pouco. A outra é você se endividar com cartão de crédito, que pode chegar acima de 200% ao ano. Então, a qualidade do endividamento é muito mais determinante do que o conjunto de pessoas endividadas. Entendi. E quanto ao índice de inadimplência? A inadimplência, ela é calculada por nós com apenas houve um atraso, está inadimplente. Tá? E esse índice chega a padrões ainda baixos, não representa um risco, como, por exemplo, o crédito americano, fala, não, nós vamos ter uma bolha uma mega inadimplência que vai estourar o sistema de crédito. Não, eu acho que no Brasil nós temos ainda um crédito muito baixo em relação ao PIB, e o consumidor brasileiro, ele, tirando os extremos, obviamente, ele é bastante conservador. Isso não deve acontecer. Mas a taxa de atraso calculado pelo Banco Central, por exemplo, que é aquele que ele considera inadimplência, é aqueles atrasos em relação ao saldo de crédito superior a 90 dias. Ele está por volta de 8%, mas crescente. Quer dizer, 8% de todo o crédito emprestado não está com atrasado mais em 90 dias. Isso significa alguns bilhões, mas não é uma coisa definitiva, quer dizer, explosiva. É uma inadimplência administrável. Abaixo, inclusive, daquela taxa de risco que é embutida na taxa de juros. Porque nossas taxas de juros são extremamente altas, então ela comporta uma inadimplência de 8%, 10%. Mas a tendência é que preocupa, quer dizer, nós podemos ter uma inadimplência de até 10% e aí imediatamente os bancos vão cortar os novos financiamentos, você assume esse risco. Ela é preocupante pela tendência, as famílias nem sempre se recuperam. Né? Sem dúvida. E olha que interessante, de acordo com uma pesquisa de administração imobiliária, o aluguel para abertura de lojas subiu só 40% no primeiro trimestre de 2015, na comparação com o período anterior. Quer dizer, é muito, 40%?
Mesmo com valores maiores, as lojas representaram 18% do total de novos contratos de aluguel comercial no período. Esse é mais um fator que pesa na decisão de novos estabelecimentos comerciais, Altamiro? Com absoluta certeza. Aluguel é o principal custo fixo da empresa, porque você pode reduzir a equipe de trabalho, de funcionários, empregados, pode reduzir o consumo de luz, mas você não pode reduzir aluguel. E é uma despesa muito elevada. E isso impacta, assim. Tanto que nós ficamos extremamente preocupados quando o prefeito Fernando Haddad ele quis elevar o IPTU a uma taxa de 35% para os imóveis comerciais. Isso teria um impacto devastador sobre os preços dos produtos, que já pagam um custo altíssimo, né? Então, é um custo elevado. Assim. O aluguel é o maior custo fixo do varejo ultimamente. Bom, e para a gente encerrar o nosso bate-papo, como é que você define o ano de 2015 na perspectiva dos comerciantes? O que precisa ser feito para melhorar esse cenário todo que a gente conversou, que não é muito otimista, seja por parte do governo, dos empresários, bancos? Qual é a sua visão como especialista? Olha, nós já tivemos essa discussão várias vezes dentro da federação. A gente antevia, já em novembro de 2013, nós fizemos um relatório que a gente alertava para o ano de 2015. A realidade é o seguinte, há lições a fazer de todos os lados. Quer dizer, ao governo compete aproveitar esse momento para ajustar de forma, se conscientizar e passar à sociedade uma mensagem clara de que não vai admitir mais desperdício em termos de contas públicas ou maltratos nas contas públicas. Elas têm que ser transparentes e gerar confiabilidade e eficiência. Ao mesmo tempo, é um momento de reflexão sobre o nosso momento de necessidade de reformas. Então, há décadas se discute a necessidade de uma reforma tributária que venha desonerar de forma definitiva a carga tributária paga pelos comerciantes embutidas no preço dos produtos. É um momento de começar essa discussão em nível nacional, o governo tem que capitanear essa discussão. É um momento correto de se fazer isso, para que nós possamos ter um pouco de equidade em termos de cargas de impostos. 40% é algo inadmissível de carga tributária. É hora de colocar essa discussão na sociedade para que a gente possa ter preços mais competitivos em relação ao resto do mundo. Ao consumidor, cabe ter muito discernimento em termos de controle sobre o seu orçamento doméstico e muito cuidado com o endividamento, para poder arcar, porque não interessa ao comércio um consumidor altamente endividado. Ao contrário, quanto mais saudável for o consumidor, melhor para o varejo. E ao varejista cabe administrar com muita cautela e bom senso, principalmente gastos gastos elevados de custos como administração de estoque, por exemplo, para que não reincida nesse processo que está ocorrendo atualmente, quer dizer, ficar com o estoque acima do necessário. A administração do estoque tem que ser uma tarefa diária com muito bom senso. Tem que se aguardar a informação, se informar muito a respeito da conjuntura, do andamento de conjuntura, se valer de pesquisas, de informações a respeito de perspectivas de curto e médio prazo, para que possa administrar com um pouco mais de bom senso esse estoque. Então, é uma tarefa conjunta de todos os agentes envolvidos na sociedade para esse momento. Porque, de fato, é um ano difícil, é um ano em que aqueles que conseguirem atravessar de forma adequada vão ter pela frente perspectivas melhores, com certeza. É um aprendizado para todo mundo esse momento, quer dizer, e com cautela e bom senso nessa trajetória. E se informar muito, quer dizer, a informação hoje, a dinâmica ela é muito cruel. O que está bom nesse momento, amanhã não está mais. Então tem que estar muito atento aos fatos, saber o que vai acontecer, as tendências de curto e médio prazo, para que a gente possa ter essa travessia um pouco mais suave.
temos uma boa lição de casa aí para fazer, né, Todo mundo. Todos nós. Todo mundo. Bom, vamos ao resultado então da nossa enquete. A pergunta de hoje foi: qual foi o seu posicionamento quanto ao consumo no comércio em geral? 8% disseram otimista, não fui impactado pelo pessimismo econômico e ampliei meus gastos no varejo. 23% disseram indiferente, as incertezas não afetaram meu modelo de consumo, estando similar aos gastos do ano passado. E a maioria, esmagadora, 69% diz cauteloso devido às incertezas, eu contive os gastos e priorizei itens de primeira necessidade. Exatamente o que a gente comentou aqui na entrevista, né? Exatamente. Os dados... É um momento de calma. Exatamente. Ninguém está soltando rojões por conta do movimento de vendas, né? Nem as famílias, nem o comércio. Altamiro Carvalho, obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sucesso. Muito obrigado. Bom, agora a nossa agenda Urban View. Você ainda pode participar do prêmio Connect Smart Cities, criado em parceria com a Neurônio, empresa especializada em planejamento e implementação de estratégias de ativação de negócios e causas. Nas áreas de desenvolvimento sustentável, cidadania e empreendedorismo, o prêmio tem o intuito de contribuir com a visão do projeto de cidade inteligente, possibilitando a difusão de ideias entre governo, empresas e entidades. A premiação acontecerá durante o evento Connect Smart Cities, de 3 a 5 de agosto. E poderão concorrer pessoas jurídicas com sede no Brasil que apresentem ideias de negócios que contribuam com a resolução de problemas das cidades, de maneira a torná-las mais inteligentes. Olha que interessante. O projeto vencedor ganhará uma consultoria diagnóstico estratégico de desenvolvimento da Urban Systems. As inscrições estão abertas até o dia 29 de maio no site www.connectsmartcities.com.br. Entra lá então e fique por dentro. Obrigada pela presença a todos vocês que estiveram com a gente no Urban View de hoje. Nós nos vemos na próxima edição com a presença do arquiteto Edu Rocha e um tema bem interessante, arenas. É na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, às 17 horas, em altv.com.br. Até lá!